Alvorada despertando com você. Alvorada, luz em nosso amanhecer. Começa agora, Alvorada, com Nando Garcia. Começando mais um programa Alvorada aqui na sua Rádio Boa Nova e TV Mundo Maior. Olá para você, querida e querido telespectador e rádio ouvinte, e também a toda a equipe que trabalha por trás dos bastidores, nossas técnicas e técnicos. Um grande abraço e saudades, né? Aqui, né, é o Alvorada e eu sou Nando Garcia e ele, Tiago Soares. Olá, Tiago. Olá, Nando. E nós juntos, né? Formamos essa família fiel maravilhosa. Gratidão, gratidão por estar aqui com você. Gratidão por esse evangelho. Espero que todos nós aqui saiamos com o coração fortalecido no dia de hoje. Muito bem, sempre a gente quer trazer, o Emmanuel tem muitas obras psicografadas através do Chico, e são quase ou mais de 200, né, obras, 200 livros, então quer dizer, quase a metade do que o Chico psicografou foi do Emmanuel. Então tem bastante livros e bastante mensagens que o Emmanuel nos traz, né, e a gente vai aqui desfrutando. Então, hoje do livro Caminho, Verdade e Vida, a gente também está do livro Pão Nosso, né? A gente está trazendo mensagens. Hoje também eu estava lendo e trazendo aqui mensagens do outro livro, que é o Vinha de Luz, né? E o Fonte Viva, que são né, esses 4 livros interessantíssimos aí do Emmanuel, que a gente tem tantas mensagens, né, Tiago? Livros são ótimos, são passagens curtas, sucintas, aquele poder do Emmanuel, né? De trazer várias ideias em poucas palavras. Recomendadíssimo para os nossos amigos fazer evangelho em casa, né, Nando? Verdade. Bom, do livro, então, Caminho, Verdade e Vida, na psicografia do nosso querido Chico Xavier, e pelo autor Emmanuel, nós vamos trazer o tópico 149, propriedade, né? E é da página 313. E o Emmanuel, como de costume, ele traz aqui uma passagem do Evangelho de Mateus hoje, capítulo 19, versículo 22, e diz o seguinte: E o mancebo, ouvindo esta palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Né? A gente sabe dessa passagem, né, Tiago, lá do Evangelho, né, daquele rapaz que queria seguir Jesus é Jesus. Então, larga tudo aí que você tem e siga-me, né, Tiago? O jovem aí, né? Por isso que é o mancebo jovem, ele faz aquela célebre pergunta, né? Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? E aí Jesus começa, falou para ele vender as coisas, seguir Jesus, né? Aquilo chocou, se desfazer dos seus bens materiais. Aí o Emmanuel recorta esse pedacinho, né? E ele retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. É verdade, e a gente acaba ficando arraigado, né, ao que possui. Tanto assim, que possui temporariamente, a gente sabe, porém a gente fica preso. Tanto que muitas pessoas desencarnam ainda e acabam ficando no ambiente doméstico, no ambiente de trabalho, é, e que precisam, estão ali ligados àqueles bens, né? Eu sempre lembro do Dr. Reinaldo contava uma que tinha um português que morava lá no Tatuapé, que é um bairro aqui da Zona Leste de São Paulo, com tradição, né, de imigração portuguesa, né, dos nossos patrícios. E aí desencarnou esse português que o Dr. Reinaldo conhecia, e o Dr. Reinaldo tinha vidência e audiência e outras mediunidades, e ele se apresenta para o doutor Reinaldo, e ele vê que ele está nervoso, né? E fala, mas o que aconteceu aí, seu Manuel, né? Ele sabe, o senhor desencarnou, já não vive mais aqui. Não, eu quero saber do meu Fusca. Ele tinha, acho que era um Fusca, uma Brasília, ou algum carro desses da Volkswagen, que ele se apegava tanto que ele estava preocupado com o carro ainda. Ele não estava na vida espiritual, mas estava, porque um sobrinho
Ele tinha pego o carro e ele fala, eu quero saber se eu tô lá, ele não está cuidando bem do meu carro, né? Então ele estava preocupado com isso. Então a gente tem esses apegos aí, né, Tiago? Que a gente acaba, o espírito acaba ficando aqui, né? A gente tinha assim vários temos, né? Tivemos vários exemplos na desobsessão, que o espírito fica preso à materialidade e não consegue se desgarrar e ir para a vida espiritual, né, para continuar a vida na pátria verdadeira. Então é complicado, né, Tiago? Essa questão do apego, né? Não, é incrível essa história, é incrível, né? Olha, Nando, mas o Fusca é um bom carro, hein? Não é à toa que ele se apaixonou pelo. Acho que não sei se você já teve um Fusca, viu, Nando? Meu pai teve um Fusca, ele se apaixonou bastante. Mas é algo realmente que história que ilustra. Isso é do dia a dia, né, Nando? Como a gente se apega às coisas, você vê? A pessoa desencarnou, tanta coisa para ela se preocupar, ela estava preocupada com o carro, com o sobrinho, não é isso? E a gente vê relatos também de pessoas se incomodam, às vezes, do lugar onde foi enterrada, né? A gente vê isso também. Se apegada não só a algum bem material, mas o material do próprio corpo também, né? Causamos sofrimento, né? A nós mesmos, né? Esses apegos nossos aí. Mas a coisa vai mais longe aqui quando o Emmanuel diz o seguinte, ó, o instinto de propriedade tem provocado grandes revoluções, ensanguentando os povos, né? Quantas guerras nós já não tivemos no nosso planeta, por posse territorial, posse de riquezas, né? Vamos lá colocar exemplos, petróleo, ouro e outras coisas mais, né? Então, a gente vê que esse instinto, que como o Emmanuel fala de propriedade, é muito forte, né? Tanto que o Emmanuel viveu lá em Roma, né? E a gente sabe que os romanos invadiram e conquistaram quase que o mundo inteiro. Todo mundo o mundo que se conhecia na época, quase que todo estava nas mãos dos romanos, né? E depois tivemos outras civilizações aí, outros estados que também foram conquistando muitas partes do mundo. Por quê? Por riqueza, por ter poder, né? E quanto ensanguentamento, né, Tiago? Nossa, e você sabe, Nando, que se você fez um excelente, né, panorama da história, olhando assim, o que a gente já fez, né? E até mesmo nós, né, o que a gente já fez por determinadas conquistas, esse sangue, esse sacrifício, essa insana nossa, né, não está tão longe, né? É claro que um estado como Roma que se moveu, chocou, ficou na história. Inclusive tem aquele poeta, se não me engano, Virgílio, né, que ele apaixonado por Roma, diziam que ele olhava o mapa, né, via lá que ela conquistou bastante coisa no mapa mundi, assim, né? Falou que não, o sol nunca estava, né, ausente dos territórios de Roma. Ele fez um poema a respeito disso e ficava emocionado vendo toda essa conquista. E você sabe uma coisa curiosa, Nando, que Roma dominava, ela não mudava o governante, não. Ela deixava o pessoal do jeito que estava para fazer o quê? Tirar os impostos. Olha o jeito que ela dominava. Então, além dela conquistar o território, ela não queria colocar a conquistar propriamente dito, ela escravizava, né? E pegava, realmente era um puro interesse material mesmo. E foi deixando as suas marcas, né? Porque essa escravização do povo local, eles também tinham e desenvolvia questões de arquitetura, né? Então eu já assisti vídeos assim em vários países ali da Europa. Tem pontes, se você olhar a ponte construída, principalmente aquelas construídas de pedra e antigas, foram os romanos que construíram. Eles foram construindo e foram ficando. E essas pontes ainda existem até hoje. São coisas que eles precisavam de circular, talvez eles precisavam de caminhos. Então, tinha um rio no meio do caminho, construir uma ponte aqui, ia construindo ponte. E aqueduto, né? Também, os aquedutos que já tinham lá em Roma, que transportava água da montanha para a cidade e outras coisas mais. Então, e foi ficando um povo poderoso, né? Mas muita gente sofreu nas mãos dos nossos romanos, né?
Ele fala aqui, ó, nas mais diversas regiões do planeta, respiram homens inquietos pela posse material, ciosos de suas expressões temporárias e dispostos a morrer em sua defesa. Ainda existe isso, né? Dessa querência de posse, né? De querer essas posses, de trazer para o seus cofres, né? E a gente sabe, em muitas guerras que já tiveram aí, até recentes, né? É, tem países que têm reservas de ouro imensas, de petróleo, por, por essas guerras, né? Por essa inquietação pela posse material, que não o Emmanuel diz aqui, né, Tiago? Uma inquietação. E você sabe uma coisa, você falou da ponte, você me fez lembrar de uma coisa. Você sabia que hoje a gente vê uma novidade tecnológica, um celular, um equipamento eletrônico, um computador, alguma coisa, né, Nando? Mas naquela época, era o que de top da tecnologia, eram as estradas, as pontes que os romanos fizeram. Eles realmente deixaram um legado, assim, de crescimento nesse particular para a humanidade. E eu digo, a gente está focando a gente falou, né? Não focando, mas a gente falou dos estados, mas a gente vê que o Emmanuel coloca diversas regiões do planeta respiram homens inquietos pela posse material. A gente vê até no meio de organizações religiosas, organizações até filantrópicas, pessoas, né, brigando pelo poder, por deter o controle material de determinada situação. Então, realmente, a gente pode ampliar esse nosso leque, não só para os estados, mas como a nossa conduta em relação até nos meios religiosos. É feio falar isso, né, Nando? Mas é uma verdade. Sim, a gente vê que as religiões que são que têm um maior número de adeptos são as mais ricas, né? São as que detêm aí muita propriedade, que é o que o Emmanuel está falando aqui, é o tema de hoje, propriedade. Isso demonstra que o homem ainda não aprendeu a possuir. Então, quer dizer, a posse, ela é necessária e só se ela for assim, se raciocinar, se pensar, refletir e se pensar direito, a posse, ela existe, só que ela é temporária, né? Então, a gente não aprendeu ainda, como o Emmanuel fala, a possuir, a ter, né? Mesmo que seja provisório, que seja emprestado por Deus, que a gente tem durante só um tempo, mas a gente ainda não aprendeu a possuir, porque a gente não faz dessa posse temporária algo que seja útil para o próximo, né? A gente vê, por exemplo, eu vi essa semana que aqueles que são 10% daquelas pessoas que são mais ricas do planeta ficaram mais ricas ainda, quase que triplicaram suas riquezas, né? Então, não foi só e aqueles que são da camada pobre, né, os miseráveis, sofreram não só com a questão pandêmica, com o Covid, mas também desencarnaram de fome. Então, não foi só, né, uma coisa, acabou trazendo outra. Então, a gente precisa ver, a gente tem vacina em alguns países ricos que poderia vacinar a África inteira, que ainda tem gente lá que não tomou uma dose da vacina, ou tomou uma no máximo, né? Então, para que deter toda essa riqueza sem a gente não colocar, se não repartir esse pão, né, Tiago? Com certeza. E você sabe, olha essa frase do Emmanuel, Nando. Isso demonstra que o homem ainda não aprendeu a possuir. O que eu extraio desse ensinamento? Olha, então eu vou ter que aprender a possuir. Sabe por quê? Porque a gente não pode entrar numa falsa ideia, Nando, também de demonizar a matéria, né? Se a matéria é uma criação de Deus, Nando, obviamente ela tem um fundamento divino, ela tem um motivo de existir. O Emmanuel está dizendo, isso demonstra as pessoas que têm né, respiram inquietos pela posse material, como ele colocou, né? Ou seja, não aprendeu a possuir, vai ter que aprender a possuir. Então, a gente vai ter que aprender a administrar as coisas. Não é ficar sem nada, é aprender a administrar o que a gente tem. Você captou essa essência aí desse? Eu achei interessante. Eu sempre lembro da família Matarazzo, que foi uma família que veio, o Matarazzo pai, lá, o que deu início a essa
a essa família aí, a esse trabalho de enriquecimento das indústrias, ele chegou no Porto de Santos sem nada. E aí ele conseguiu algumas bananas e começou a vender as bananas, e daí para frente ele foi enriquecendo. Enquanto ele estava na administração, que não desencarnou, né? Tudo mil maravilhas. Foi ele desencarnar, começou toda aquela riqueza a ser despedaçada, né? Então, por isso chegou até o limite da falência e do fechamento de todas as indústrias, né? Que proporcionavam, né? Empregos, né? E desenvolvimento, progresso, crescimento, né? Porém, a gente sabe que as pessoas não sabem possuir, nós não sabemos possuir, e aí acabou desmantelando tudo, né? Enquanto ele estava lá, talvez ele soubesse administrar, ou era a missão dele, ou ele veio com esse planejamento. Mas aí depois, como acontece, você que trabalha nessa área jurídica aí, né, você sabe que quando se faz lá aquela documentação toda para se dividir os bens, a partir, todo mundo era amigo. Chega na hora da partilha, do testamento, que vem o testamento e que precisa ser feita. Nossa, todos viram inimigos, né? A gente realmente não sabe possuir, né, Tiago? É complicado. Eu presenciei próximo, aí a pessoa no enterro da mãe, já falando no enterro, né? No enterro, já combinando, conversando com os parentes a respeito do tema no enterro. Você vê como esse pensamento fervilha no seu coração, a ponto de superar até o próprio luto da mãe, né? Interessante como realmente o mundo material mexe com a gente, Nando, mexe demais, a ponto dos próprios espíritos, vamos dizer assim, comentarem com outro, olha, o mundo material realmente é muito difícil, hein? Quem for encarnar vai passar realmente por provações, porque a matéria exerce uma influência grande no espírito. Olha que a gente precisa reconhecer isso, não é, Nando? Nossa, como, né, Tiago? Como exerce. Você vê que muitas situações estão tão bem, e de repente, quando entra o dinheiro na parada, porque a gente não sabe lidar com isso mesmo, né? O ser humano acaba não lidando, estraga tudo, tudo fica atrapalhado. Até instituições mesmo que você disse aí, religiosas, né? Sociais, trabalho social. O Emmanuel fala que com esta argumentação, não desejamos induzir a criatura a esquecer a formiga previdente, adotando por modelo a cigarra descuidosa. Apenas convidamos a quem nos lê ou a quem nos ouve agora, e ouve o que o Emmanuel escreveu, a examinar a precariedade das posses efêmeras. Precariedade. Porque desde a gente sabe dos primórdios aqui do planeta Terra, se a gente voltar lá para o Egito, a gente via aqueles faraós, né, riquíssimos, né? Onde está toda aquela riqueza? Né? Tem algumas peças que estão nos museus aí de Londres, no Museu de Paris e outros museus, né, aqueles sarcófagos tal, mas tinha muita riqueza. Mas o que aconteceu com todas essas riquezas? Se esfacelaram com o tempo, né? Então, ele fala que a gente deve... Eu achei bacana que ele usou aqui, né, Tiago? O exemplo da formiga previdente e da cigarra descuidosa, né? Que tem aquela historinha, né? Da formiguinha que vai, trabalha, e a cigarra só cantando, né? Não é mesmo? Você lembra dessa história aí da infância aí? Oh, época boa da evangelização infantil, né? E um amigo nosso que você conheceu, Xavier, ele adorava contar essa história da formiga e da cigarra. Realmente, ela é uma coisa tão bacana que o próprio Emmanuel fez questão desse conto tão ilustrativo, né? Fazer questão de colocar aqui. E ele vai dizer o seguinte: alertar a gente, Nando, para a precariedade das posses efêmeras. As palavras parecem um pouco difíceis da gente compreender, talvez, no primeiro momento, assim. O daqui não se leva, né?
o que aqui não se leva. Eu achei bacana que ele falou bonito, né? A precariedade das posses efêmeras. E esse é o alerta dessa lição, viu, Nando? Não vamos ser imprevidente, ficar querendo, porque a gente não liga para... Nossa, eu sou espírita, tudo é espírito, eu não ligo para os bens materiais. Aí o Emmanuel vai dizer o seguinte, Nando, não vamos ser imprevidente como a cigarra, né? Não é isso que ele está querendo dizer, ele vai trazer uma nova conclusão. Primeiro, a gente precisa compreender a relação que a gente tem com a matéria, isso que é fundamental. E acalmar um pouco o nosso coração, né, Nando? Será que a gente não tem coisas que a gente fica apegados a tantas coisas, tantas bobagens, né, materiais que a gente fica apegado? Quando a gente desencarnar, a gente pode sofrer por isso. Então a gente não pode confundir propriedade, né, com algo que é indestrutível, com algo que é permanente. A gente está falando aqui de uma propriedade que realmente é precária e é efêmera, porque ela não permanece, como falei lá dos Egípcios. Cadê aquelas riquezas que estavam no Egito, né? Se desfizeram, quer dizer, já estão no pó dos milênios aí, né? Então, não adianta a gente se escravizar isso. A gente passa um bom tempo da nossa vida, de uma encarnação, se preocupando com isso, ou se apegando a isso. Não que a gente não precise, o Emmanuel está falando que a gente precisa aprender a possuir. Então, se ele fala que a gente tem que aprender a possuir, é porque existe posse, só que essa posse não pode ser aquela que nos afunda, tem que ser aquela que nos enaltece, que a gente coloca. Imagine se o Matarazzo lá, que deu milhões ou milhares de empregos lá, ele veio com uma missão para proporcionar esses empregos. A gente sabe lá como que ele pagava os seus funcionários, mas que teve alguma utilidade, teve, né? Veja aí outros que chegam no mundo e divide, né? Consegue dividir um pouco da sua riqueza. Agora, se a gente dividisse essa riqueza que foi tão conquistada, agora triplicada, dentro de uma pandemia, será que o empresário ele pensava assim, na pandemia eu vou dobrar o meu, de repente com os produtos que eu tenho, que são produtos ligados à pandemia, né? Talvez o cara fabrique lá, vai saber, o empresário fabrique injeções. Isso foi uma coisa que teve que vender bastante, né? Então ele fala assim, ele pensa assim, eu vou dobrar. E não, ele triplica. Só que quadruplica a miséria. Então, se de repente ele pegasse uma parte dessa riqueza e colocasse para ajudar as pessoas que estão famintas, né, que ainda tem muita gente faminta, muita gente desempregada, muita gente ia receber doações de alimento. A gente vê algumas ONGs que estão trabalhando desde a pandemia e que chegou agora, nesse momento, as doações caíram, né, muito mais do que a metade. Então, a gente precisa... ele fala aqui que cada conquista terrestre deveria ser aproveitada pela alma como força de elevação. Olha que beleza! Pegar isso como algo para a posse, até a posse material, para o quê? Para elevar, né, a nossa alma, né, Tiago? Eu vejo que esse conhecimento que você está trazendo para a gente, ele é assim, ele é fundamental, porque talvez a gente deve avançar nesse assunto, sabe? A gente vê isso nas casas espíritas e fala assim, tá, os bens materiais e tal. Só que eu acho que a gente deve avançar nesse assunto em que aspecto, Nando? O Emmanuel falou, a gente precisa aprender a possuir. Tudo bem, também já é um avanço. Mas ele vai dizer, eu acho que é importante a gente refletir do capítulo 2 do Evangelho segundo o Espiritismo, Nando, que a posse material, a gente ficar entorpecido pelo materialismo, causa um problema. Que problema? Eu vivo a vida presente. As coisas que eu estou vivendo hoje, elas têm uma importância exacerbada. E isso prejudica, os espíritos vão dizer, Nando, no capítulo 2, que vai prejudicar o nosso conceito moral. Você já imaginou, Nando, que os países com a seguinte concepção: eu sei que eu posso reencarnar num outro país, então por que eu vou destruir lá? Aquelas pessoas também têm relevância. E os espíritos vão dizer o seguinte: destruindo o materialismo e aprendendo firmemente o conhecimento da vida futura, isso causará um impacto moral muito grande, a ponto dos espíritos vão dizer o seguinte, que, olha só, Nando, aqui no Evangelho,
Isso seria considerado, o conhecimento da vida futura, o pivô do ensinamento do Cristo. Então, assim, a gente, quando fala de propriedade, a gente precisa fundar, mergulhar um pouco mais nesse conhecimento, eu acho. A gente vê as consequências de uma pessoa que está muito presa às coisas materiais. Sim, Tiago, e a gente aprende, né, que essa vida aqui é passageira, nós já passamos por várias encarnações e fomos reencarnando, e a gente não pode falar assim, ó, aqui o fulano lá do país e tal, eles que se virem. Olha, o mundo dá volta, a gente pode reencarnar lá. E aí? Na verdade, a gente está preparando nossa cama para o futuro aí, né? Está montando a nossa cama e a gente não sabe a que ponto as coisas vamos levar, né? Aonde vamos levar pelas nossas atitudes, pelas nossas ações. Então a gente tem que pensar muito bem como nós estamos absorvendo esses bens materiais, estamos valorizando eles, são coisas, a gente está descartando coisas, às vezes, num lixo que não deveria, né? A gente pode reciclar muita coisa, ou pode não consumir muitas outras coisas que são prejudiciais à natureza, porque quem é que vai viver nesse futuro, se não nós mesmos, né? Quem vai viver nesse futuro, se não os nossos filhos, os nossos netos, os nossos entes queridos que virão por via da reencarnação? Então, a gente tem uma responsabilidade. A gente não pode atirar pedra no espinho, no caminho, porque nossos pés vão se ferir, né? Nossos mesmos, né? Pés. Né, Tiago? É porque se eu não me importo com a vida futura, só me importo com os bens materiais, Nando, me dá o direito de destruir o outro para preservar o que eu tenho. Aí que está a consequência. É isso que os espíritos estão dizendo. Agora, se ele entender realmente que tem uma vida futura e que você, como o Emmanuel colocou, né, as posses são efêmeras, são passageiras, se você tiver isso no seu coração de verdade, você começa a respeitar mais tanto o seu a si mesmo quanto as outras pessoas, porque você passa a usar e não ser usado pela coisa, você passa a possuir, né, e não ser possuído por aquele objeto. Olha só que diferença. Na frase parecida, mas na essência é algo totalmente diferente. E esse é o propósito, Nando, do Emmanuel nessa lição. A gente possua, mas não seja possuído pelo mundo material. Senão a gente vai se converter ao bezerro de ouro, né? Quando os hebreus estavam lá atravessando o deserto, né? Nos 40 anos, né? E 40 noites e 40 anos de dia, e chegou um determinado momento que o Moisés se afasta, né? Que tinha trazido ele, que trouxe a mensagem do Deus único, tal. E ele vai para as montanhas, e aí o povo inconformado de caminhar tanto no deserto, tal, reuniram todas as riquezas que tinha ali, as pulseiras, os colares de ouro, e fabricaram um bezerro de ouro para adorar, né? Então, veja de quanto tempo que essas questões vão entorpecendo realmente o ser humano, o homem, né? Nessa jornada milenar aí. A gente sempre sendo derrotado, né? A gente caindo, as nossas quedas foram muitas, baseadas, né, na riqueza. A gente passou pelas ambições, mesmo que a gente tenha sido alguém muito rico, mas que nós passamos pela questão da ambição de querer aquela posse né? E isso entorpeceu, desviou a gente do caminho, e a gente fica pensando, né? Quem criou essa questão do ouro, né? Porque é uma pedra, aquilo lá é um minério, tem tanto valor assim, né, Tiago? Mexe demais. E você sabe, Nando, imagina assim, Nando, olha só, isso é tão forte, o que é um ouro, né? Essa cultura é tão fascinante do materialismo no nosso coração, porque a gente dissemina isso também na nossa cultura. Olha só, imagine que eu fosse seu filho, né? Você falou, ô pai, tal, tal. Aí você vai chegar, filho, eu quero que você faça isso, no seu futuro,
Eu quero, meu filho, que você tenha isso para você ser feliz. Talvez não seja com essas palavras, não é, Nando, amigos? Mas está embutido aí um materialismo, não está no nosso inconsciente, não vai começando a alimentar isso? Já imaginou, Nando, no dia que a gente chegar e começar a trazer que a melhor herança que a gente poderia deixar para os nossos filhos, Nando, seria a gente conquistar determinada virtude, a gente conseguir chegar com o coração de determinada forma. Você já imaginou quando esse passasse a ser o objetivo da nossa cultura e não atingir X, Y patamar no plano material como um exemplo máximo de vitória? É verdade, boa questão para a gente fazer reflexões aí para as nossas atitudes diárias aí. Tiago, nós vamos para um momento de prece, de oração e de vibrações, e aí a gente queria que você conduzisse hoje, né? Porque assim, ó, a gente tem uma escala aqui, no último programa fui eu, agora hoje é você que está escalado. Não é bem assim, não, a gente está brincando. O Tiago está sempre bem inspirado para fazer prece, né? E a gente pede aí que você visualize alguém que está precisando de socorro, de amparo, quer colocar uma água aí para ser energizada pelos benfeitores. Então, pedimos aí ao Tiago que nos conduza agora para a prece, oração e vibrações. Então vamos, meus amigos, nesse momento muito especial, que é um momento de caridade, é um momento de sintonia e também de receber. Senhor Jesus, milhares de corações se iluminam nesse momento. Senhor Jesus, imploramos a Tua misericórdia, a Tua bênção sobre cada vida, cada coração. A gente sabe, Senhor, muito bem que nada levaremos dos bens da terra, honrarias, riquezas, satisfação de vaidades, orgulhos. Senhor Jesus, coloque o Teu amor no nosso coração, o verdadeiro bem, precioso bem. Ajuda-nos, Senhor, fortalecendo a nossa alma e enfrentar as nossas dificuldades do dia a dia. Senhor Jesus, muitas pessoas nesse momento estão pedindo por saúde. Que a Tua vibração de amor possa chegar na casa, no trabalho, onde essa pessoa está nesse momento, Senhor. Ou então, por aquelas pessoas que estão no nosso pensamento, no nosso coração, envolvendo elas em luz, em amor, em paz, em sustentação. Bons espíritos, amigos queridos, agradecemos imensamente por toda a ajuda que vocês têm dado. Obrigado pela nossa família, pela nossa casa, por todos os bens materiais, Senhor, que o Senhor colocou à nossa disposição, simplesmente para ajudar o nosso aprimoramento. Muito obrigado, Senhor. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feito, Senhor, a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoe as nossas dívidas, na medida que perdoar aqueles que eventualmente tenhamos ofendido. Não nos abandoneis, Senhor, nas tentações, e livra-nos de todo mal. Que assim seja. Graças, graças e graças a Deus. Assim seja, graças a Deus. Obrigado aí, Tiago, pelas palavras na condução da prece, da oração, das vibrações. E a gente sempre dá essa pausa aqui no Alvorada para que a gente possa lembrar aí, né, desse momento tão especial nas nossas vidas que Jesus nos ensinou, né, como até a prece que o Tiago trouxe do Pão Nosso, né, o Pai Nosso, que Jesus nos ensinou. A gente queria também que você pudesse compartilhar ou partilhar o pão, né, através do Clube Amigos da Boa Nova. Porque se você auxiliar o Clube Amigos da Boa Nova, você estará auxiliando outros irmãos que vão receber o sinal da rádio, da TV, e para que tenham uma programação saudável do Evangelho de Jesus, do Espiritismo, do bem. Então, entre no site amigosdaboanova.com.br e também os telefones que você pode falar diretamente com as nossas colaboradoras e colaboradores. Tem o telefone que você pode ligar gratuitamente de todo o Brasil, que é o 0800 12 018 38. Tem também o telefone fixo, que é o 11 São Paulo 2458 3214.
E do seu smartphone, você pode se comunicar pelo WhatsApp, que é o 11 97 261 0272. Se você quiser fazer uma doação aí, entre um momento que você vai se engajar aí, ou vai se cadastrar, ou vai fazer parte do Clube Amigos da Boa Nova, até ficar pronto esse cadastro aí, você pode fazer já uma doação espontânea pelo Pix, isso mesmo, é o 11 97 261 0272. Aí você doa quanto você puder e quiser. Venha fazer parte aí desse clube aí, né? E, né, Tiago, patrocinar nem que seja um minutinho da programação aqui da Rádio Boa Nova e TV Mundo Maior, né, Tiago? Fala aí do clube. É tão bom ajudar, tão bom poder colaborar, e a gente se sente feliz por participar, porque a gente vê a grandiosidade desse trabalho, a importância desse trabalho, então a gente se sente orgulhoso, Fernando. Quando a gente ajuda a FEAL, é realmente algo que satisfaz o nosso coração. Então, fique atento aí à programação, temos a programação Plantão do Evangelho no Lar, que o nosso querido Tiago participa, né, com o nosso querido André Marosso. Também temos aí programas de notícia, sobre a perspectiva aí também, sobre aí, o olhar, né, espírita, né, a crítica espírita. E você pode ver inúmeros programas aqui na programação, procure no radioboanova.com.br, tvmundomaior.com.br, vá no YouTube, lá também temos lá TV Mundo Maior ao vivo, online. Procure, né? Tem o Facebook, é só você procurar no Facebook também, Rádio Boa Nova ou TV Mundo Maior. Muito bem, então, vamos continuar aqui com o texto, para encerrar aqui esse texto de hoje, e o Emmanuel continua dizendo aqui para você, Tiago, e para mim também, mas para você comentar, hein? O homem ganhará impulso santificante, compreendendo que só possui verdadeiramente aquilo que se encontra dentro dele, no conteúdo espiritual de sua vida. Tudo o que se relaciona com o exterior, como sejam criaturas, paisagens e bens transitórios, pertence a Deus, que lhos concederá de acordo com seus méritos. E tem a questão do mérito aí, né, também, né, Tiago? Muito importante aí. Tudo isso vai ser analisado e avalizado. E você sabe que... Você já imaginou, Nando, se a gente um dia, com essa ânsia que, vamos supor, eu acordo hoje com... preciso trabalhar, preciso fazer, preciso ganhar dinheiro, preciso conquistar, preciso aquilo, conversar com o cliente, resolver isso, aquilo, outro, conversar com o patrão e tudo mais, seja qualquer trabalho que a gente estiver exercendo. Você já imaginou, Nando, quando a gente acordar com uma disposição de uma conquista imaterial no nosso coração, ter essa vontade, sabe? De ter esse objetivo na nossa vida, de conquistar coisas. Poxa, eu gostaria tanto de ser mais paciente. Eu estou vendo que eu estou tendo dificuldade em casa, né, na família, eu estou me descompensando. Já percebi, viu, Nando, que eu estou me descompensando em alguns momentos. Falo, poxa, como eu gostaria de dar menos trabalho para minha família e lutar por esse patrimônio, como o Emmanuel coloca aqui, que a gente nunca vai perder, né? E, Tiago, né, que nem ele fala aqui, a gente tem que estar preocupado com o conteúdo espiritual da nossa vida, né, porque as coisas que ele fala externas são de Deus. A gente se vale dessas coisas externas, do alimento, da vestimenta, do teto, do salário que a gente recebe ou da riqueza que nos chega através do nosso trabalho. Tudo isso é externo, então, de Deus. Aí ele voltará. As coisas internas, né, como você falou, aí isso sim a gente vai levar na nossa bagagem. Não tem como alguém ir lá vasculhar nossa bagagem e tirar essas conquistas, que são meritórias, né, das nossas ações. Isso sim, o Emmanuel está falando para a gente olhar para essa riqueza interna nossa, isso que a gente precisa dilatar, isso que a gente precisa conquistar, isso que a gente precisa armazenar no nosso interior, porque para onde a gente for, a gente vai levar essa bagagem. Essa será a nossa riqueza eterna, né, Tiago? Eterna, porque a gente vê pessoas, Nando, olha só, o Chico Xavier, ele tinha uma posição material muito simples, né?
Onde esse homem está espiritualmente falando? Meu Deus, né? Onde esse espírito está? Esse homem tão simples ali, um funcionário humilde, de um, né, da federal, né? Ele era funcionário Ministério público da federal, Agricultura. Ministério da Agricultura, exatamente. Onde esse homem está agora? Ele que não tinha títulos, honrarias, nada. Onde ele chegou? A gente vê, Nando, pessoas humildes. Tem aquele texto muito bonito, uma rainha de França, também no Evangelho segundo o Espiritismo, que ela conta, Nando, que quando ela chegou no plano espiritual lá, ela viu pessoas que ela desprezava por ela ser uma soberana, né, uma rainha, que ela para ela não tinha, né, eram vassalos, escravos, meros serviçais, mas que ela viu acima dela, olha o detalhe, mas muito acima. Isso que ela estava dando mensagem lá para Kardec, hein? Ela via espíritos acima, mas muito acima dela, pessoas que ela desprezava. Cadê essa posição material, né? Cadê essa conquista? Cadê essa sana nossa, essa loucura nossa por conquistar coisas materiais? Ficará realmente no túmulo, como dizem. Cadê, né? Essas riquezas aí, né? E aí ele termina com esse parágrafo. Essa realidade sentida e vivida constitui brilhante luz no caminho, ensinando ao discípulo a sublime lei do uso, para que a propriedade não represente fonte de inquietações e tristeza, como aconteceu ao jovem dos ensinamentos de Jesus. Aquela inquietação tirou ele de um belo caminho que ele podia trilhar, né? E com isso, ele não seguiu um caminho que poderia ser muito feliz para ele. Então, a gente precisa também colocar aí no nosso mapa de viagens aí que a gente vai fazer pelas vidas fora e por outras vidas, essa bagagem meritória aí, de méritos, de conquistas internas, né, Tiago? Como o espiritismo mexe realmente no nosso íntimo, né? Ele faz a gente agora, Nando, olhar a sociedade de uma maneira totalmente diferente, mexe com a gente. E ele vai evitar que a gente se entristeça, porque a gente pode perder propriedades na nossa vida. A gente está sujeito a essa. Ninguém é privilegiado, viu, Nando? Nós não somos privilegiados só pelo fato de conhecermos a doutrina espírita, ou uma pessoa que se acha, né, batizada, ou assim, que ela já entregou a sua vida para Jesus, no sentido teológico, ela não pode se sentir, vamos dizer assim, privilegiada, até porque, se a gente vê o próprio Jesus, Nando, olha só, o que ele tinha? O que ele tinha de objeto material? Você vê que depois que ele saiu do convívio dos pais dele, ele foi morar de empréstimo lá na casa de Pedro. E o que ele recebeu, Nando, de material que ele fala, é meu, isso material é meu? Você lembra o que foi, Nando, que deram para ele de objeto material? Nada. Eu não lembro. Eu acho que talvez uma sandália, talvez uma túnica simples, né? Acho que O que a humanidade deu para ele foi a cruz, né? é a única Lembra coisa que Chico ele Xavier? recebeu, é verdade. É isso que a humanidade deu, né? É verdade. Foi o que o mundo proporcionou de material para Para ele, ele, né? ele recebeu, né? Recebeu o que Então ele foi recebeu. realmente a cruz do Cristo. É a cruz, né? A cruz, que é esse símbolo que a gente tem aí da humanidade. Nós estamos chegando no final de mais um programa Alvorada. Antes da gente partir e o Tiago também dizer o seu tchau aí para você. Você quer mandar aí para nós alguma pauta, alguma ideia, alguma pergunta, algum recadinho? Mande aqui pelos telefones 0800 979 5011 e também pelo 2457 5011. Então, a gente espera aí seu recadinho aqui para a equipe do Alvorada. Tiago, estamos chegando no final aí, as suas despedidas aí, né? Um texto muito bacana que a gente pôde conversar no dia de hoje, né, Tiago? Muito bom, eu agradeço que a gente possa, viu, Nando? Agradeço a oportunidade, que a gente possa realmente aprender a possuir as coisas que temos e merecemos possuir, fazer por merecer as coisas que nós temos. Eu agradeço, meu amigo, um beijo no coração de todos. Nós que agradecemos aí, ficamos felizes de poder compartilhar
mais um aprendizado para nós, principalmente a partir de nós, que o nosso ouvido é o primeiro a ouvir aqui, né, Tiago? A raciocinar e pensar. Então, a gente espera você no próximo programa Alvorada. E agora, Tiago, a nossa despedida aí tradicional. Tchau, tchau, Tiago. Manda um tchauzinho para nós aí. Tchau, pessoal. Tchau, tchau. Fiquem com Deus. Tchau, tchau e até o próximo programa Alvorada. Alvorada despertando com você. Alvorada, luz em nosso amanhecer. Termina aqui Alvorada com Nando Garcia.